Esse outro dispositivo de bloqueio universal, esse DBU, que aparece na imagem em vermelho, ele é um pouquinho mais simples do que o bloqueio anteriormente falado, embora ele seja aplicado para as mesmas condições, com o mesmo intuito, é lógico, e esse é outro dispositivo que ele indica e que ele pode ser utilizado no bloqueio de válvulas também, woofer, em válvula tipo borboleta, em registros, em válvula tipo gaveta, esfera tripartida e esfera monobloco. Tu vê que aí a gente já consegue fugir um pouquinho da área elétrica, utilizando os bloqueios para outras fontes de energias perigosas, né? Que a gente já comentou que existem várias outras além da eletricidade. Também ela pode ser utilizada, esse tipo de bloqueio, também para disjuntores. Então, esse bloqueio universal, ele acaba sendo uma utilização bastante abrangente, bem flexível a utilização dele por diversos tipos de equipes de manutenção, tendo assim uma facilidade, digamos assim, na hora de escolher, né? Minimizando a dificuldade do trabalhador, inclusive dizer, qual que eu utilizo? Esse aqui supostamente serviria para muitas aplicações, não apenas para instalações elétricas, né? Esses específicos, os pequenininhos, né, eles acabam sendo bem engraçados quando você manuseia eles acabam sendo bem pequenos, com um tamanho um pouquinho maior do que a ponta de um dedão, digamos assim, que são dispositivos de bloqueio específicos para disjuntores de tensões mais baixas, né, 220, 600 volts, 660. E é um dispositivo de bloqueio então para disjuntor, indicado para bloqueio de manopla também, manopla rotativa. Esse bloqueio para manopla rotativa ele seria indicado principalmente esse último exemplo que está aparecendo aí, né? Então esse dispositivo, todos esses modelinhos que estão aparecendo, eles são confeccionados em nylon reforçado com fibra da cor vermelha, e a guia plástica do parafuso pode ser utilizada dos dois lados. Também dessa forma tem a possibilidade de bloquear disjuntores de vários modelos, de várias marcas. Esses pequenininhos, os três primeiros que aparecem na imagem, inclusive, eles são bastante utilizados em disjuntores padrão DIN, onde na lateral dos disjuntores aparecem dois orifícios pequenininhos, né, próximo ali da alavanca de acionamento, e esse dispositivo específico de bloqueio, ele vai ser inserido nesses pequenos orifícios que aparecem no disjuntor, fazendo assim o bloqueio. Esse buraquinho que aparece ali nos três primeiros é onde você colocaria o cadeado após bloquear o disjuntor. Esse outro tipo de bloqueio já é para disjuntores normalmente maiores, disjuntores caixa moldada, muito utilizado em instalações elétricas principalmente, né? Para realizar manutenções elétricas ou nos disjuntores em segurança é necessário bloquear. Utilizando esse tipo de bloqueio específico, ele acaba sendo bem flexível. Para disjuntores de maior capacidade de corrente elétrica, de interrupção de falta, ele acaba sendo muito utilizado, principalmente nos disjuntores caixa moldada. Ainda tem outro tipo de dispositivo, que são o dispositivo de bloqueio para disjuntor DIN, o DBDD. Ele pode ser usado com trava para disjuntores DIN monopolar, bipolar ou tripolar. Esse modelinho aí na lateral também é um modelinho bem interessante. Ele abre como se fosse um livreto, né? E ali embaixo tem uma pequena abertura onde eu coloco o cadeado. Esse a gente chama de dispositivo de bloqueio para disjuntor motor também, que é o que pode ser utilizado, tá? As garras plásticas elas acabam sendo bem flexíveis, né? Existem vários modelos de garras também, né? Tem garras com um fechamento pequeno, tem garras com fechamento um pouco maior, dependendo da aplicação, né? São ideais para bloqueio de válvulas, de disjuntores, de disjuntor motor. Principalmente, ele dá uma abertura maior, digamos assim, para colocar mais cadeados. Normalmente tem 6 furos ou mais, dependendo da garra plástica, onde então uma equipe com 4, 5 pessoas, até 6 pessoas, poderiam estar trabalhando simultaneamente numa máquina ou num circuito elétrico, com ele desenergizado e bloqueado através de uma garra plástica. Inclusive em algumas situações onde há necessidade de mais de 6 colaboradores, já vi situações de você usar uma garra plástica presa a outra para poder aumentar o número de orifícios para fixação de cadeados na hora de bloquear alguma fonte de energia perigosa.
né? As garras plásticas, então, elas são ideais para bloqueio de válvulas e disjuntores, são produzidas de material rígido, resistente a altas temperaturas, não condutor elétrico e pode ser usado até 6 cadeados simultaneamente, né? Os modelos mais utilizados de garra plástica acabam sendo esses modelinhos que estão aparecendo nas imagens, né? Esse exemplo aí, como eu estou mostrando, ele é de 6 furos com uma alça de 85 milímetros e o gancho dele é de 4 milímetros, então ele acaba tendo um gancho um pouquinho menor nesse exemplo. Tem alguns com ganchos maiores de 6 milímetros ou uma abertura até um pouco maior, dependendo do fabricante. Também na mesma lógica de multibloqueio, de multicadeados, tem a garra de bloqueio metálica, equivalente à garra plástica que eu mostrei anteriormente. A garra metálica ela só dá um pouquinho mais de robustez, indicado para algum outro trabalho onde o ambiente exige a necessidade talvez de uma robustez maior do equipamento, mas a função é a mesma, é permitir que vários trabalhadores consigam colocar o seu cadeado, o seu bloqueio, para poder fazer a determinada manutenção. Então tá aí mais um exemplo bem interessante que pode ser utilizado e existe à nossa disposição no mercado, né? Aqui alguns exemplos também de outros tipos de garra, né? Garra em aço de 3 furos com a boca, né? A abertura ali de 15 milímetros. Uma garra de aço de 6 furos ali com uma abertura um pouco maior, já para 25 milímetros. E outras ali com aberturas até 38 milímetros, o que proporciona aí uma facilidade maior se eu tenho que fazer um bloqueio com multicadeados em válvulas, né? Em situações onde eu preciso abraçar um equipamento maior para poder fazer o bloqueio dele, né? Aqui tem uma alternativa que eu acho muito válida, eu gosto bastante, principalmente em situações onde eu tenho uma quantidade grande de trabalhadores envolvidos, aí, acima de 10 profissionais, por exemplo, já é recomendado ou é uma boa prática também utilizar a caixa de bloqueio. A caixa de bloqueio tem várias formas de serem utilizadas e uma das formas é você todo mundo coloca o cadeado ali na caixa de bloqueio e a caixa só consegue ser liberada para desbloquear aquele ponto específico, né? Lá dentro ficaria a chave do bloqueio principal, então só consegue tirar a chave do bloqueio principal no momento que todos tirarem o seu cadeado da caixa. Então eu acho ela uma alternativa muito bacana, principalmente em situações de manutenção onde envolvam várias pessoas, várias equipes, várias empresas envolvidas nessa manutenção, então ela acaba sendo bem utilizada, é uma forma de bloqueio muito bacana, só que aí existe um ponto interessante de ser discutido, que é o treinamento, é a capacitação dos profissionais que vão realizar esses bloqueios, porque exige um pouquinho mais de alinhamento, de procedimento na utilização da caixa de bloqueio. Mas é uma ferramenta fantástica, né? Então, imagina assim, a demora do serviço pode elevar os custos operacionais devido ao navio parado, não é mesmo? Né? Mas se 15 profissionais irão realizar a manutenção ao mesmo tempo, como que vai garantir a segurança? Utilizando aí a caixa de bloqueio, né? Ela é uma excelente alternativa. Então, para realizar manutenções em portainer, né? Aqui eu gravo esse curso aqui de Itajaí. Aqui a gente tem o Porto de Navegantes, o Porto de Itajaí. Então, em portainer são equipamentos que transportam container da terra para o navio. E como são equipamentos muito grandes, né? E muitas pessoas estão envolvidas muitas vezes na manutenção de um equipamento como esse, se utiliza muito caixa de bloqueio aqui nos portos da nossa região. É uma alternativa fantástica, né? Então, todos os funcionários que vão realizar o bloqueio só vão permitir que aquele equipamento seja reenergizado a partir do momento que todo mundo acabe retirando o cadeado da caixa de bloqueio, né? Então, a caixa de bloqueio permite um controle maior das atividades de manutenção que estão sendo executadas, atuando diretamente na redução dos riscos de acidentes em ambientes que envolvam descargas elétricas principalmente. Não só descargas elétricas, tá? A caixa de bloqueio, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de atividade, né? Em rede de ar comprimido, em tubulação
de óleo, de gás, então a aplicação dela é ilimitada, né? Vai depender da necessidade do serviço, da necessidade do bloqueio e da quantidade de pessoas. Não faz sentido eu usar uma caixa de bloqueio, por exemplo, numa atividade onde envolva 4, 5, 6 pessoas. Para isso que tem a garra de bloqueio que nós falamos anteriormente. Então, para grupos maiores, que o número de furos da caixa podem ser combinadas caixas com garras de travamento ou ainda caixas em sequência, né? As caixas ainda variam em tamanho e material, tem caixas aí para até 26 cadeados que acumularia aí uma grande quantidade de trabalhadores envolvidos nesse serviço, né? Aqui nesse exemplo já é uma caixa bem menor, uma caixa para 8 cadeados, a função é a mesma, a lógica de trabalho é a mesma, ela só é menor, né? Acaba sendo muito mais leve, normalmente as outras caixas comentadas nos slides anteriores, elas são caixas metálicas, acabam sendo um pouquinho mais pesadas. Essa caixinha pequena ela acaba sendo muito mais leve e muito mais fácil de se utilizar.